todas as vezes que começa a haver um grande crescimento, todas as vezes que começa a haver um avivamento, o diabo se levanta, o inferno se levanta. Todas as vezes que começamos a viver algo extraordinário, que pessoas começam a se converter a Cristo Jesus, você acha que o diabo fica satisfeito em ver um mover extraordinário da parte de Deus acontecendo? Claro que não. Todas as vezes que isso acontece, o inferno se levanta, e não foi diferente. Aqui começou então a vir a perseguição contra a igreja, porque os fariseus romanos achavam que com a morte de Jesus, agora iria acabar aquele movimento. Se enganaram. Em Atos 11, 26, pela primeira vez agora eles são chamados de cristãos. Atos 11, 26 diz o seguinte: quando encontrou, levou para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram uma considerável multidão. Em Antioquia, os discípulos foram chamados cristãos pela primeira vez. Então agora, pela primeira vez em Atos, aqui no capítulo 11, nós observamos o quê? Que esse povo, esse grupo que se reunia, esse pessoal que se reunia em nome de Jesus, pela primeira vez são chamados de cristão. O mover está acontecendo, a igreja está crescendo, pessoas estão se convertendo, pessoas estão participando desse mover extraordinário que acontece aqui nessa igreja. Milagres estão acontecendo. Saulo, o perseguidor, se converte. Em Atos, aqui no capítulo 12, acontece esse milagre, um milagre que nós nos deteremos, porque desde o capítulo 1, quando você olha o capítulo 1 de Atos, você vê ali Jesus dando uma ordenança para a igreja, e ele vai para o céu. A partir do capítulo 2, nós começamos a entender então esse movimento, porque agora Jesus já não está mais com eles em pessoa física, agora só através do Espírito Santo, que vai descer ali em Atos capítulo 2, então começa a haver agora esse movimento da igreja. A partir do capítulo 2, a igreja começa a experimentar, sem a presença física de Jesus, os milagres, os prodígios. Jesus começa a usar, o Espírito Santo começa a usar os irmãos, os apóstolos, a igreja, pessoas comuns, pessoas que antes talvez não influenciavam ninguém, pessoas que antes talvez as pessoas olhavam para eles e não davam nenhum valor para eles. Agora eles começam a experimentar um milagre extraordinário. E aqui no capítulo 11, no capítulo 12, nós começamos então a entender um pouco mais sobre isso. Eu quero me deter hoje, aqui nesse capítulo 12, para falar sobre esses milagres, esse milagre que aconteceu aqui. Entre os muitos milagres que nós conseguimos enxergar, que nós vemos aqui no Evangelho de Atos, nesse livro de Atos. Então começa a acontecer algo extraordinário. O rei Herodes, ao mesmo tempo, manda prender os cristãos. Ele manda matar Tiago, irmão de João. Ele manda matar o apóstolo. Vendo que isso agradava aos judeus, como nós lemos aqui no capítulo 12, ele manda fazer o que agora? Ele manda prender Pedro. Ele achou interessante, prendeu Tiago, mandou matar Tiago, e os judeus o aplaudiram por aquilo que ele estava fazendo. Irmãos, eu não sei porquê, mas quando nós olhamos para isso aqui, começamos a ver muita coisa que acontece com os dias de hoje, não é verdade? Todas as vezes que um cristão começa a falar, a mídia se levanta contra, o inferno se levanta contra e tenta calar a igreja, mas a igreja prevalecia, a igreja continuava todos os dias, e Pedro é preso, e nesse momento a igreja começa uma intensa oração. Eu penso que nem começou, na verdade a igreja orava, era um hábito da igreja. Eles tinham aprendido com Jesus o hábito da oração, e nesse momento em que eu penso que eles estavam ali, e falaram, vamos fazer aquilo que nós fazemos todos os dias? Vamos orar? E eles então começaram a orar ali. Enquanto orava, um milagre acontece, Pedro é liberto. Aí Pedro sai da prisão e chega na casa de Maria, mãe de João Marcos, e batendo a porta, uma criada ali chega e vai lá na porta, e fica tão feliz naquele momento, mas ela não abre a porta, ela sai e vai contar aos irmãos, não acreditando o que estava acontecendo. Ela não acreditou, porque para ela, estavam ali orando, e até aquele momento, aonde Pedro estava? Na prisão. Pedro estava preso. Então quando ela chega lá, que começa a ouvir a voz de Pedro, é a mesma coisa assim, você pensa que você tem um parente, seu parente está em estado grave, lá no hospital. A família reuniu
e virou e falou assim: olha, não tem mais jeito, despede dele aí, que hoje ele vai encontrar Jesus face a face. E aí você está lá na sua casa, daqui a pouco alguém aperta, liga, chega lá e fala assim: ó, o fulano de tal está aqui na porta. Você vai falar: poxa, ou ele morreu e é o espírito dele que está aqui, eu não sei, não é verdade? O cara saiu do hospital e veio para cá. Então foi mais ou menos isso. E quando a Rod viu ali, ela ficou maravilhada. Pedro batendo na porta, ouvindo a voz de Pedro, ela ficou tão feliz. As casas eram pequenas, que ela saiu correndo e voltou e começou a gritar para o pessoal que estava orando: Pedro está na porta, Pedro está lá fora. E quando eles voltam, falam assim: você está brincadeira, não é Pedro não. Não, é Pedro sim. Deve ser um anjo de Pedro. O pessoal que já começa meio a ficar místico também, né? Então eles falam assim: é um anjo de Pedro. Fala, não, é Pedro, vamos lá. E quando eles voltam, então eles se encontram com Pedro naquele momento. E Pedro abre a porta e compartilha com eles o milagre extraordinário que ele viveu através do poder de uma igreja que ora. Através de um povo que entendeu o princípio extraordinário da oração e do poder de uma casa de oração. Já parou para pensar o poder que tem uma casa que ora? Já parou para pensar o poder que tem uma família que ora? Já parou para pensar o poder que tem pessoas que oram juntos? Irmãos, há um poder extraordinário de quando nós nos reunimos para orar. É claro que é importante seguir o que Jesus disse, que ele vai dizer: olha, entre para o seu quarto, feche a porta e ore em secreto, que seu pai o vê. É importantíssimo. Tem orações que nós precisamos voltar para o nosso quarto, e eu faço isso várias vezes. Eu fico sozinho no meu quarto, quase todos os dias eu oro sozinho, tiro meu tempo de sozinho. Tem dia que eu não consigo, e aí meus filhos chegam junto comigo e eu oro com eles. Mas geralmente eu tiro meu tempo sozinho ali de oração, de manhãzinha, eu oro, que é meu tempo a sós com Deus. É muito importante orarmos sozinhos, mas tem um poder extraordinário que nós vivemos como igreja, que é a reunião do corpo de Cristo. Essa é a reunião da igreja extraordinária, e é isso que está acontecendo aqui. Aqui compreendemos o milagre de uma casa de fé, aqui compreendemos o poder de uma casa de fé, de uma casa de oração. E talvez a pergunta que fica para nós hoje, para a gente entrar nesse texto aqui, é: o que aprendemos com esse texto de Atos no capítulo 12? O que aprendemos com uma igreja, uma célula que ora? A minha pergunta para você é: você já experimentou o poder de um milagre de uma célula? Você já experimentou o milagre em uma casa de fé, numa casa de oração? Você já viveu um milagre extraordinário em uma célula que você chega lá e aquele pessoal começa a orar e daqui a pouco respostas de orações vão acontecendo uma após a outra e você fala: o que é isso aqui? Eu achava que o milagre acontecia só lá no templo. Mas nem no templo eles reuniam, eles estão reunidos lá fora, porque não podem entrar. Mas essa igreja vive extraordinário.